Opa, bom dia. Hoje eu acordei e pensei, mano, vou entrar no Twitter. O que é um milagre, porque eu raramente entro nessa plataforma. Eu acho ela muito tóxica e sem nada de produtivo. Mas isso não é o assunto do vídeo, então continuando. Eu entrei no Twitter e fui direto para pesquisar as tendências. Então vi um monte de hashtag que não me interessava, mas teve uma em específico que acionou meu sentido aranha. A hashtag era a seguinte, hashtag Magazine Luiza racista. Eu logo fiquei tipo, é o quê? Como uma empresa tão grande pode dar um vacilo desse? Então fui fuçar a fundo para ver qual era dessa polêmica e acabei vendo qual era o real fundamento disso, que na minha opinião faz todo sentido. Esse ano acabamos nos deparando com a trágica notícia de George Floyd, que se você mora dentro de uma caverna e não sabe ainda o que aconteceu, ele foi morto por um policial da maneira mais cruel e desumana possível. E eu não vou estender esse assunto, é só para você ficar por dentro. Depois disso, os Estados Unidos e todo mundo se mobilizaram pelo caso de George Floyd, que sem sombra de dúvida foi morto por abuso de autoridade de um policial e pelo próprio racismo. Então todo mundo criou um hype gigantesco nessa causa, criando a Black Lives Matter, uma causa muito nobre para lutar contra o racismo de todas as formas. Tudo bem, já partimos de um ponto central para eu comentar o caso da Magazine Luiza. Então vamos lá. Dia 18 de 9 de 2020, a Magazine Luiza fez a seguinte postagem em seu Twitter. Como você pode ver, é uma imagem sobre um programa de trainee, sendo aberto pela própria Magazine Luiza. Tá, mas e aí, meu? Qual o problema, velho? Não vi nada demais. Pois é, o grande problema é que essa vaga é apenas para negros. Tá, mano, mas e aí? Ainda não vê o problema, mano? Meu jovem, o grande e principal problema nessa causa é a vaga ser enfasadamente para negros e não para as demais pessoas. Você que não tá muito por dentro de tudo e sobre o porquê essa polêmica foi criada na sua cabeça sem fundamento nenhum, mas a real indignação das pessoas nesse caso é por você estar delimitando as vagas para pessoas negras e restringindo as pessoas brancas que têm o mesmo direito. E isso em si é um ato de racismo, tanto quanto para as pessoas brancas quanto para as pessoas negras. É um racismo duplo. E você pode vir me dizer, Ai, mas racismo reverso não existe. e parabéns, meu grande pupilo, você tem razão. Racismo reverso não existe. Mas sim existe racismo, que pelo dicionário significa conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre raças, entre as etnias, doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura ou superior, de dominar as outras. Então, cara, deixe essa ideia que apenas pessoas negras podem ser acusadas de sofrerem racismo. Qualquer tipo de ser humano está sujeito a racismo, e não apenas pessoas negras. E agora vem o outro lado da moeda, o racismo para com os negros. Eu vou enfatizar minha opinião ao máximo aqui. No momento que você delimita um certo conjunto de pessoas, como exemplo que a Magalu fez, deixar apenas pessoas negras participarem do processo, cara, automaticamente você está excluindo o potencial de uma pessoa pela cor da pele. Então quer dizer que se o programa fosse aberto para todos, os negros teriam uma desvantagem por serem negros? Porque pare para pensar, para que eu vou determinar quem vai fazer o programa ou não pela cor da pele? É bizarro, cara. A Magazine Luiza ainda fez uma postagem com a nota do CEO deles e deixou claro porque ele quis fazer um programa apenas para negros, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas basicamente, resumindo, ele disse que queria mais pessoas negras nas categorias mais altas da loja, porque havia menos de 16% de negros que ocupavam os cargos mais altos. Tá bom, vamos lá. As pessoas que estão nos cargos mais altos não estão lá por serem brancas. Estão lá porque certamente tiveram todas as competências de liderança necessárias e deram esforço por aquilo, não porque são brancos, assim como os cargos mais altos ocupados por negros. Estão lá porque certamente tiveram todas as competências para chegarem lá. Agora você restringir um público com a desculpa de que quer mais negros na liderança? Mano, qual a diferença? Se eu tivesse uma empresa e tivesse que escolher duas pessoas para fazerem a liderança, uma sendo negra e a outra sendo branca, eu certamente escolheria quem se destacasse melhor, e não quem tem cor de pele X ou Y. Na minha opinião, o que a Magazine Luiza está fazendo é
dividir mais do que unir. O simples fato de você se apresentar como negro ou negra já é métrica definitiva para a contratação. E só para deixar claro, o que eles estão fazendo é crime, prevista na Lei nº 9.029. E para mim, não é a cor da pessoa que prova o valor dela. Se a gente parar para pensar, se tivesse sido feito o contrário, a polêmica seria muito maior, porque o racismo é algo que presenciamos em peso nesse ano, e uma atitude talvez de botar um processo seletivo apenas para brancos teria explodido a internet toda. Mas como é o lado contrário, muitas pessoas estão passando pano para isso, e isso só serve para nós restringirmos mais as etnias e cores. Quando a Magazine decidiu fazer isso, ela simplesmente separou as raças, quando neste ano a gente deveria estar unindo elas. E essa aqui, queremos mais pessoas negras na liderança? Não cola, amigo. Vocês deveriam querer pessoas na liderança e não negros ou brancos. Pessoas. Porque todos nós somos iguais e não é a cor de pele que vai determinar quem vai conseguir. Tá na hora de parar de passar pano para isso e entender o conceito de que todos somos iguais. Não é a cor da pele que vai nos definir. Meu nome é Lucas, essa é a minha opinião. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.